Bem-vindo ao canal Reflexões da Palavra. Hoje, vamos refletir sobre um ensinamento profundo de Jesus em Mateus 7, 15 a 20, onde ele nos alerta sobre os falsos profetas. Esses indivíduos se disfarçam de boas intenções, aparentando ser ovelhas, mas, na realidade, são lobos vorazes com a intenção de desviar os outros do caminho da verdade. Jesus nos ensina a olhar além das palavras e aparências, a reconhecer a verdadeira essência das pessoas pelas suas atitudes e frutos. Vamos juntos explorar esse ensinamento, refletindo sobre como podemos discernir a verdade em um mundo cheio de enganos. Agora vamos aprender com Jesus Cristo. Mas, antes de começar, confira se você já está inscrito no canal. Os próximos vídeos serão uma série que vai ajudar você a entender muito mais sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Imagine-se numa grande multidão, sentindo o sol aquecer sua pele, enquanto Jesus, o mestre que cativava corações, fala com uma clareza impressionante. Ele está ali, olhando diretamente para as pessoas, com uma expressão séria, mas cheia de amor e cuidado. E, em meio àquele silêncio expectante, ele lança um alerta que ecoa até hoje. Cuidado com os falsos profetas. Agora, feche os olhos por um instante e pense: o que você imagina ao ouvir essas palavras? Talvez alguém vestido como um sábio, com uma voz bonita, prometendo coisas que parecem boas, mas, no fundo, há algo errado. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer. Ele continuou: eles vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Que comparação poderosa! Vamos entender o que isso significa. A pele de ovelha e o lobo voraz. As ovelhas, como sabemos, são animais mansos, pacíficos, que não representam perigo algum. Quem não confiaria em uma ovelha, certo? Jesus usa essa imagem para descrever a aparência enganadora dos falsos profetas. Eles parecem inofensivos, falam palavras doces e se mostram como amigos confiáveis. Mas, na verdade, são como lobos famintos, prontos para atacar e destruir. Agora, pare e pense: já aconteceu de você confiar em alguém que parecia ser uma coisa, mas acabou sendo outra? Isso machuca, não é? E é exatamente essa dor que Jesus quer evitar para você e para todos que o seguiam naquele dia. Os falsos profetas que ele menciona são pessoas que falam em nome de Deus, mas não têm compromisso com a verdade. Eles manipulam, distorcem e enganam, sempre pensando em seus próprios interesses. Naquele tempo, havia muitos líderes religiosos que usavam sua posição para explorar as pessoas, e isso enfurecia Jesus. Mas você pode estar se perguntando: como posso saber se alguém é um falso profeta? Calma, Jesus não deixou essa dúvida no ar. Ele não apenas alertou, mas também deu a solução, um meio infalível de identificar quem são esses enganadores. Agora, deixe-me perguntar: você consegue pensar em alguma situação onde precisou ficar atento para não ser enganado? Se sim, você já entende um pouco do que Jesus está falando aqui. Ele queria que cada pessoa estivesse preparada para reconhecer quem realmente é confiável. Por que você acha que Jesus deu esse aviso? É porque ele sabia que, em meio às ovelhas do rebanho, sempre haveria um lobo disfarçado, esperando a oportunidade de atacar. Mas com o discernimento que ele nos ensina, ninguém precisa cair na armadilha. Agora imagine, se você estivesse lá ouvindo essas palavras, como você se sentiria? O que você faria para proteger seu coração e sua fé de pessoas que podem querer te desviar? Imagine isso: você está caminhando por um campo verdejante, cheio de ovelhas branquinhas e pacíficas. Elas pastam tranquilamente, e você sente uma paz ao observá-las. No meio do rebanho, uma delas chama sua atenção. Parece igual às outras, mas algo nos olhos dela parece diferente. Então, de repente, ela se move de uma forma estranha, e você percebe: não é uma ovelha de verdade, mas um lobo disfarçado. Essa é a metáfora que Jesus usou para explicar o perigo dos falsos profetas. Ele sabia que esses enganadores não apareceriam de forma óbvia, com intenções declaradas de fazer o mal. Não. Eles seriam sorrateiros, se disfarçando de algo que inspira confiança, algo familiar, algo bom. Por que você acha que Jesus usou a imagem de um lobo e uma ovelha? A ovelha representa a mansidão, a simplicidade, a confiança. Quando você vê uma ovelha, seu instinto é relaxar, baixar a guarda. Agora, um lobo? O lobo é astuto, perigoso, sempre à espreita, esperando a hora certa para atacar. E é exatamente isso que o falso profeta faz. Ele finge ser inofensivo, até mesmo santo,
mas suas intenções são destrutivas. Pense comigo, como um lobo poderia se aproximar de um rebanho sem ser notado? Ele precisa parecer uma ovelha. Ele veste a pele da ovelha, copia seus movimentos e entra no meio do rebanho sem levantar suspeitas. Assim também fazem os falsos profetas. Eles falam com palavras doces, citam a Bíblia, usam uma aparência religiosa e dizem coisas que soam corretas. Mas, no fundo, estão pensando em como tirar proveito das pessoas. Agora, pare por um momento e pense. Já aconteceu de você ouvir alguém que parecia ter boas intenções, mas, com o tempo, percebeu que essa pessoa só queria algo para benefício próprio? Como você se sentiu? Jesus estava alertando exatamente sobre isso. Ele sabia que esses enganadores se aproveitam da bondade e da fé das pessoas para alcançar seus objetivos. Eles podem prometer bênçãos, curas ou até mesmo riquezas, mas tudo o que fazem é com segundas intenções. Você pode se perguntar, mas por que eles fariam isso? Qual é o objetivo deles? A resposta é simples: destruir. Os falsos profetas não têm compromisso com Deus nem com a verdade. Eles querem poder, dinheiro ou influência, mesmo que isso signifique desviar outras pessoas do caminho certo. Agora pense comigo, como você identifica algo que parece bom, mas não é? Você olha com atenção, não é? Examina, observa os detalhes, tenta entender o que há por trás daquela aparência. E é exatamente isso que Jesus está nos ensinando aqui. Ele quer que você não confie apenas no que vê ou ouve. Quer que você vá além, que analise o que está sendo dito e pergunte: essa pessoa está realmente me guiando para mais perto de Deus ou está usando minha fé para algo errado? Essa metáfora do lobo em pele de ovelha é um chamado à vigilância. Jesus sabia que o maior perigo não vem de algo obviamente ruim, mas daquilo que parece bom, mas é falso. E ele quer que você esteja preparado para reconhecer esses lobos. Agora, pergunte-se: você tem analisado as palavras e as ações das pessoas que dizem guiar sua fé? Tem examinado o que está por trás das mensagens que ouve? Jesus quer que você esteja atento, porque sua fé é preciosa demais para ser usada ou destruída por alguém que tem intenções egoístas. Que tal começar a observar mais atentamente os frutos de quem você confia? Isso faz toda a diferença. Imagine-se num pomar, cercado por árvores cheias de frutos. Algumas parecem magníficas à primeira vista, com folhas verdes e troncos robustos. Mas, ao se aproximar de uma delas, você percebe que os frutos estão manchados, podres e cheios de vermes. Outra árvore, talvez menos chamativa, produz frutos pequenos, mas perfeitos, doces e nutritivos. Qual delas você escolheria? Foi exatamente assim que Jesus explicou como reconhecer os falsos profetas. Ele disse que não adianta olhar apenas para a aparência. O verdadeiro teste está nos frutos que eles produzem. Quando Jesus fala de frutos, ele está se referindo às ações e atitudes das pessoas. Não é o que elas dizem que realmente importa, mas o que elas fazem. As palavras podem ser bonitas, convincentes, cheias de promessas, mas os frutos, ou seja, o impacto das suas ações, é que revelam quem elas realmente são. Pense comigo. Já aconteceu de você conhecer alguém que falava muito bem, que parecia ter todas as respostas, mas, com o tempo, percebeu que suas atitudes não condiziam com suas palavras? Como você se sentiu? Jesus estava dizendo exatamente isso. Não se deixe enganar pelo discurso. Olhe para os frutos que essa pessoa produz. Eles trazem paz, bondade, justiça e verdade? Ou causam confusão, exploração e sofrimento? Jesus continua sua explicação com uma analogia simples e poderosa. Ele diz que uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, assim como uma árvore ruim não pode produzir frutos bons. Pense em uma macieira saudável, enraizada em boa terra, recebendo sol e chuva na medida certa. O que ela vai produzir? Maçãs perfeitas. Claro! Agora, imagine uma árvore doente, infestada de pragas, em um solo seco e infértil. Você esperaria que ela desse frutos bons? Isso é exatamente o que Jesus quer que você entenda sobre as pessoas que se apresentam como guias espirituais. A origem delas, ou seja, quem elas realmente são, é o que determina os frutos que produzem. E aqui está um ponto importante: os frutos não aparecem imediatamente. Assim como numa árvore, é preciso tempo para ver o que ela vai produzir. Às vezes, os falsos profetas conseguem disfarçar suas intenções por um tempo. Mas cedo ou tarde, os frutos começam a aparecer. Eles podem ser frutos de egoísmo,
ganância, divisão ou orgulho. Agora, deixe-me perguntar: você já parou para observar os frutos das pessoas em quem você confia? O que as ações delas dizem sobre quem elas são? Jesus não estava pedindo que você julgasse os outros de forma precipitada. Ele estava dizendo para usar discernimento. Examinar, com calma e atenção, o que cada pessoa produz em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Nos dias de hoje, esse ensinamento é mais importante do que nunca. Há tantas vozes disputando a sua atenção, tantas pessoas prometendo o caminho certo, tantas mensagens tentando ganhar sua confiança. Mas pergunte-se, o que essas vozes realmente produzem? Elas aproximam você de Deus? Ajudam a sua fé a crescer? Ou deixam você mais confuso, mais distante da verdade? Pense nas pessoas que você ouve e segue hoje. Que tipo de frutos elas estão produzindo? O que suas atitudes dizem sobre elas? Jesus quer que você seja sábio, que não se deixe levar pela aparência ou pelas palavras. Ele quer que você examine os frutos e veja, com clareza, quem realmente está alinhado com o coração de Deus. E você? Está disposto a fazer essa análise? Que frutos você tem visto ao seu redor? E, talvez, o mais importante, que frutos você mesmo tem produzido? Imagine-se caminhando por um vasto pomar em um dia ensolarado. O aroma das frutas maduras preenche o ar, e os raios de sol filtram-se pelas folhas das árvores. À sua frente, há duas árvores lado a lado. Uma delas é cheia de frutos brilhantes, convidativos e deliciosos. A outra, ao contrário, parece doente, seus galhos estão secos, e os frutos caídos no chão estão podres e cheios de moscas. Agora, pergunte a si mesmo, qual dessas árvores você escolheria para pegar um fruto? A resposta parece óbvia, certo? É exatamente assim que Jesus ensinava, com imagens claras, simples, mas cheias de significado profundo. Ele disse que podemos reconhecer as pessoas, especialmente os líderes e guias espirituais, pelos seus frutos, ou seja, pelas suas ações, atitudes e o impacto que causam no mundo. Jesus comparou cada pessoa a uma árvore. Ele explicou que, assim como uma árvore boa só pode produzir frutos bons, uma árvore ruim não consegue dar frutos bons. Pense nisso, uma mangueira saudável sempre dará mangas doces e suculentas, enquanto uma árvore doente jamais poderá oferecer algo bom. Isso é uma verdade inescapável da natureza. Mas, e se as árvores pudessem esconder sua aparência? E se a árvore ruim tentasse parecer boa, colocando folhas verdes por cima de seus galhos secos? Aqui está o ponto de Jesus. As palavras e aparências podem enganar, mas os frutos, ou seja, as ações e os resultados da vida de uma pessoa, sempre revelarão a verdade. Deixe-me perguntar, você já conheceu alguém que parecia muito sábio, bondoso ou espiritual, mas que, ao observar suas atitudes, viu que suas ações eram completamente diferentes das suas palavras? Como isso te fez sentir? Jesus sabia que muitos se apresentariam como líderes, mestres ou profetas, mas com intenções egoístas ou destrutivas. E, para ajudá-lo a identificá-los, ele deu este princípio simples: observe os frutos. Pergunte-se: esta pessoa age com honestidade, justiça e amor? Suas atitudes trazem paz, alegria e bondade, ou causam confusão, divisão e dor? Você já reparou que, no final, o caráter de uma pessoa sempre se reflete em suas ações? Mesmo que ela consiga esconder suas intenções por um tempo, cedo ou tarde, os frutos aparecem. Jesus usou essa metáfora para nos ensinar a sermos observadores e sábios. Ele quer que você olhe com atenção, examine com cuidado e não seja enganado pelas aparências. E isso vale tanto para aqueles que você segue quanto para você mesmo. Sim, porque essa lição também nos desafia a olhar para os frutos que estamos produzindo em nossa própria vida. Agora, reflita comigo. Que tipo de frutos você tem produzido? Suas atitudes mostram que você é uma árvore boa, enraizada no amor de Deus, ou há áreas da sua vida que precisam ser transformadas? Jesus não nos deu esse ensinamento para nos acusar ou nos encher de medo. Ele o fez para nos proteger e nos ajudar a crescer. Ele quer que você seja como uma árvore boa, plantada junto a ribeiros de água, que dá seu fruto no tempo certo. Salmo 1, 3. Ele quer que você tenha raízes profundas em sua palavra, para que seus frutos sejam abundantes e bons. Por isso, pergunto, quais são as raízes da sua vida hoje? Elas estão firmadas em Jesus, na verdade e na fé? Ou você tem sentido que precisa de uma mudança?
Jesus está sempre pronto para nos ajudar a nos tornar árvores boas. E tudo começa com um simples passo: deixar Ele ser o jardineiro que cuida de nossa vida. Então, que tal começar hoje? Que frutos você gostaria de produzir a partir de agora? Coloque nos comentários se você já passou por algo parecido ou conhece a história de alguém que tenha passado por essa situação. Escreva nos comentários e eu vou te ajudar. Continuando. Imagine que você está em um jardim cheio de árvores. Algumas estão floridas, cheias de frutos saudáveis e coloridos, enquanto outras parecem secas, com galhos quebradiços e frutos que apodreceram antes mesmo de amadurecer. É nesse cenário que Jesus nos conduz, usando uma metáfora tão simples quanto poderosa para ensinar sobre a natureza humana e o caráter das pessoas. Ele diz algo que não há como negar: uma árvore boa nunca pode produzir frutos ruins, e uma árvore ruim jamais dará frutos bons. Parece óbvio, não é? Mas pare por um momento e pense: por que Jesus escolheu essa comparação? Qual é o impacto dessa mensagem em sua vida hoje? Jesus está nos lembrando de uma verdade universal: aquilo que está dentro de nós, a nossa essência, determina o que produzimos. Assim como uma laranjeira saudável dá laranjas doces e uma figueira boa dá figos saborosos, as ações de uma pessoa refletem quem ela realmente é. Não tem como escapar disso. Agora, imagine que você está colhendo frutas em um pomar. Você vê uma árvore carregada de frutos brilhantes, mas, ao provar um deles, percebe que está amargo ou podre. O que você conclui? Algo está errado com aquela árvore, certo? Talvez ela esteja doente, ou talvez nunca tenha sido uma boa árvore. É exatamente essa lógica que Jesus quer que compreendamos. Você já parou para pensar nas suas próprias ações? Será que os frutos da sua vida, as suas palavras, atitudes e escolhas, mostram que você é uma árvore boa? Ou será que existem áreas que precisam de cura e transformação? Por outro lado, Jesus também deixa claro que uma árvore ruim não tem como enganar. Ela pode até tentar parecer forte por fora, mas os frutos que produz são a prova de sua verdadeira condição. Assim como um espinheiro jamais dará uvas, uma pessoa com intenções erradas, sem amor ou verdade, não conseguirá produzir boas ações de forma consistente. E é aqui que vem o alerta. Muitas vezes, as árvores ruins tentam esconder sua verdadeira natureza. Elas podem parecer bonitas por fora, mas o fruto, cedo ou tarde, mostrará a verdade. Isso vale para pessoas que dizem ser boas, mas cujas ações revelam egoísmo, ganância ou falsidade. Você já conheceu alguém assim? Alguém que parecia gentil e confiável, mas que, com o tempo, mostrou quem realmente era? Como você lidou com isso? Jesus nos ensina essa lição não apenas para nos ajudar a identificar os outros, mas também para que possamos olhar para dentro de nós mesmos. Ele nos convida a refletir: que tipo de árvore eu sou? Os frutos que produzo trazem alegria, paz e bondade para os outros? Ou minhas ações têm causado dor, divisão ou tristeza? Essa é uma reflexão profunda e, muitas vezes, desafiadora. Mas é também um chamado à mudança. Se Jesus está mostrando que é impossível uma árvore ruim produzir frutos bons, ele também está nos dizendo que ele pode transformar árvores ruins em boas. Sim, com a ajuda dele, até a árvore mais seca pode ser restaurada, e seus frutos podem se tornar doces e abundantes. Agora, eu pergunto a você: quais são os frutos que você tem produzido na sua vida? Você acredita que está refletindo o amor e a bondade de Deus nas suas ações? Jesus não está apenas apontando o problema. Ele é o jardineiro divino, pronto para cuidar de nossas raízes, cortar os galhos secos e nos ajudar a crescer de forma saudável. Se há algo na sua vida que precisa ser transformado, ele está dizendo: venha a mim e eu cuidarei de você. Então, que tal começar hoje? Que frutos você gostaria de ver em sua vida daqui para frente? Lembre-se, uma árvore boa é reconhecida pelos seus frutos, e Jesus está pronto para fazer de você uma árvore que floresce e dá frutos que trazem vida e alegria aos outros. O que você está esperando para permitir que ele trabalhe em você? Imagine-se em uma linda plantação, cheia de árvores frutíferas. Algumas delas estão carregadas de frutos maduros e vibrantes. Outras, porém, têm galhos secos, folhas murchas e nenhum fruto visível. O agricultor passa por essas árvores improdutivas com um olhar atento. Ele sabe que cada árvore no pomar tem um propósito: dar frutos que alimentem e fortaleçam. E quando uma árvore não cumpre esse propósito, o que deve ser feito? Jesus, em sua sabedoria,
usou essa imagem tão simples e ao mesmo tempo poderosa para nos alertar sobre as consequências de uma vida sem bons frutos. Ele disse claramente: toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pense nisso. Ele não fala sobre galhos podados ou uma leve correção. Ele fala sobre algo definitivo, o fim das árvores que não cumprem sua função. Esse corte e o fogo simbolizam o julgamento final, quando cada pessoa será avaliada pelo fruto que produziu ao longo da vida. Quando uma árvore é plantada, ela recebe tudo o que precisa para crescer e produzir. É regada, cuidada, recebe luz do sol e nutrientes do solo. Agora, olhe para sua própria vida. Quantas vezes você foi abençoado com oportunidades, com amor, com a palavra de Deus guiando seus passos? Você já se perguntou se está usando essas bênçãos para produzir frutos? Jesus não está falando apenas de atos grandes e visíveis. Os bons frutos são ações diárias, gestos de amor, palavras de bondade, momentos de perdão e escolhas que refletem o caráter de Deus. Não importa se sua árvore é grande ou pequena, o importante é que ela produza frutos que alimentem os outros e glorifiquem o Criador. E agora, reflita comigo. Será que você tem usado os recursos que Deus lhe deu para espalhar bondade, justiça e verdade? Ou sua árvore tem ficado estéril, sem frutos, apenas ocupando espaço? Jesus não está falando de algo simbólico apenas para as árvores. Ele está falando sobre pessoas. Ele declara que aqueles que não produzem bons frutos, ou seja, cujas vidas não refletem o amor e os ensinamentos de Deus, enfrentarão um destino semelhante ao de árvores improdutivas. Serão cortados e lançados ao fogo. Esse fogo, mencionado por Jesus, simboliza o julgamento eterno. Ele é uma imagem do destino daqueles que escolheram viver afastados de Deus, que preferiram ignorar o chamado para amar, obedecer e servir. Isso soa duro, não é? Mas pense comigo, o agricultor não deseja cortar a árvore. Ele só toma essa decisão quando fica claro que a árvore não tem mais jeito, que ela não dá frutos e nem responde aos cuidados. Deus, da mesma forma, é paciente, misericordioso e dá inúmeras chances para que possamos nos alinhar ao seu propósito. Você já sentiu Deus cuidando de você, como um agricultor cuida de uma árvore? Ele já enviou águas em tempos de seca espiritual? Já podou galhos para que você pudesse crescer mais forte? Como você tem respondido a esse cuidado? E se a sua árvore ainda não produziu frutos? Há uma boa notícia: enquanto há vida, há esperança. Jesus é o jardineiro divino, aquele que pode transformar árvores secas e estéreis em árvores frondosas e frutíferas. Ele não quer cortar ninguém. Ele deseja que todos produzam bons frutos e vivam em sua presença. Mas a pergunta permanece: o que você está esperando? O agricultor não cuida das árvores para sempre sem esperar resultados. Um dia, o tempo de cultivo acaba, e o pomar será avaliado. Então, agora eu pergunto diretamente a você: quais frutos você tem produzido? Sua vida está refletindo o amor e a justiça de Deus? O que você pode fazer hoje, agora, para começar a dar frutos bons? Jesus nos deixa uma escolha clara: produzir bons frutos e viver em comunhão com Deus, ou negligenciar esse chamado e enfrentar as consequências. É uma escolha pessoal, mas também é uma oportunidade incrível. O que você vai fazer com essa mensagem? Será que é hora de permitir que Deus trabalhe em sua vida, regando as raízes, podando o que é necessário e ajudando você a crescer? Porque no final, o agricultor não quer perder nenhuma árvore. Ele quer ver o pomar cheio de frutos bons, glorificando o Criador. Então, eu te convido, decida hoje ser uma árvore boa, uma que floresce, dá frutos, e que nunca será cortada ou lançada ao fogo. Afinal, o que você escolhe ser? Uma árvore frutífera ou uma árvore seca? Jesus, em sua infinita sabedoria, sabia que as palavras podem enganar. Uma pessoa pode falar de amor, bondade e compaixão com os lábios, mas suas ações mostram algo completamente diferente. No entanto, as atitudes, os frutos que a pessoa produz, não mentem. Por isso, ele deixou um alerta claro e direto: pelos seus frutos os reconhecereis. Agora, imagine estar em uma multidão ouvindo Jesus falar. Ele está ali, no meio das pessoas, olhando nos olhos de cada um, falando com autoridade, mas também com carinho que toca os corações. Ele sabia que, ao longo dos tempos, muitos tentariam enganar os outros, fingindo ser enviados de Deus. Por isso, ele disse que a melhor forma de identificar quem realmente é de Deus não está nas palavras bonitas ou na aparência piedosa, mas no resultado prático de suas vidas. Pense nisso:
Uma árvore frutífera pode ter galhos cheios de folhas verdes, parecer saudável à primeira vista, mas o que realmente importa é o fruto. Se você chega perto dessa árvore e não encontra frutos ou percebe que eles são amargos e estragados, toda aquela aparência bonita perde o valor. Jesus está dizendo que os falsos profetas são como árvores assim. Podem parecer espirituais, podem falar como se conhecessem a Deus, podem até aparentar santidade. Mas quando você examina os frutos, ou seja, o que suas vidas realmente produzem, percebe a verdade. E agora, pare um pouco e pense, você já conheceu alguém assim? Alguém que dizia ser guiado por Deus, mas cujas atitudes mostravam o contrário? Ou talvez, você já tenha se sentido enganado por palavras bonitas? Jesus quer que todos nós olhemos com atenção para os frutos. Esses frutos não são apenas ações grandiosas, mas o reflexo do coração da pessoa. É a maneira como ela trata os outros, a honestidade em suas decisões, a compaixão que demonstra nos momentos difíceis. É isso que revela quem realmente ela é. Ele também nos desafia a observar a nossa própria vida. Que tipo de frutos estamos produzindo? São frutos de amor, paciência, bondade e generosidade? Ou será que, em alguns momentos, deixamos o orgulho, a inveja ou a arrogância tomarem conta de nossas atitudes? Jesus sabia que as aparências enganam. Ele viu isso de perto durante seu ministério, quando os fariseus, líderes religiosos da época, demonstravam uma piedade externa, mas carregavam hipocrisia em seus corações. Eles oravam em público para serem vistos, davam esmolas para impressionar, mas seus frutos eram de julgamento, orgulho e exclusão. E você? Já encontrou pessoas que falam uma coisa, mas vivem outra? Talvez alguém que pareça generoso, mas só age por interesse? Jesus está nos ensinando a não sermos facilmente enganados, mas a examinarmos os frutos com cuidado. Agora, uma pergunta direta para você. Se alguém examinasse sua vida hoje, o que veria? Os frutos que você produz refletem a bondade, a verdade e o amor de Deus? Jesus não nos deu esse ensinamento apenas para reconhecermos os falsos profetas, mas também para que nos tornemos árvores frutíferas no reino de Deus. Ele nos chama a vigiar nossas ações e discernir as intenções dos outros. Ele nos ensina a observar, a refletir e a agir com sabedoria. Então, agora é o momento de você avaliar. Pense nas pessoas em quem você confia, nas mensagens que você ouve. Os frutos dessas pessoas são bons? Suas ações realmente refletem o que elas dizem? E mais importante, o que você pode fazer hoje para garantir que seus frutos sejam bons e agradáveis ao Senhor? Jesus nos convida a sermos mais do que ouvintes de suas palavras. Ele nos chama a sermos árvores que dão frutos abundantes, que alimentam, que abençoam e que mostram ao mundo a bondade de Deus. Afinal, os frutos que produzimos são a prova da árvore que somos. E você, que frutos deseja deixar como testemunho da sua fé? Estamos chegando à reta final deste vídeo e percebi que você ainda não deixou o seu like. Isso é muito importante para que o YouTube continue divulgando nossos conteúdos, permitindo que a gente continue ajudando você. Então, já deixe o seu like. É rápido, fácil e, o melhor, é de graça. Combinado? Continuando. Depois de nos alertar sobre os falsos profetas e ensinar como identificá-los pelos frutos que produzem, Jesus fez um chamado poderoso, um convite direto a todos que o seguiam e também a nós, hoje, que ouvimos suas palavras através das Escrituras. Ele nos convidou a estar atentos, vigilantes, para que não sejamos enganados pelas aparências, mas que discernamos a verdade com clareza. Agora, imagine a cena. A multidão estava ali, ao redor de Jesus, prestando atenção em tudo o que ele falava. A maioria das pessoas estava cansada, mas o coração delas estava sedento de uma verdade que pudesse guiá-las. Então, Jesus, com seu olhar penetrante e voz firme, os chama à reflexão. Ele sabe que em um mundo cheio de engano, a vigilância não é apenas uma escolha, mas uma necessidade. E a verdade? Ela não é algo fácil de encontrar se não soubermos procurá-la com olhos atentos. Ele sabia que a vida seria cheia de momentos em que as pessoas precisariam fazer escolhas difíceis, em que elas se viriam rodeadas por ideias, ensinamentos e pessoas que poderiam levá-las para longe de Deus. Então, Jesus nos chama a tomar uma atitude consciente de fé. Não podemos nos deixar levar pela correnteza, precisamos ser como aqueles que, ao caminhar por um caminho estreito, sabem para onde estão indo. E para isso, o discernimento se torna essencial. Jesus sabia que é muito fácil se perder em um mar de palavras doces e promessas vazias.
Como você, eu e qualquer outra pessoa, todos já fomos impactados por aquelas mensagens que, à primeira vista, parecem tão boas. Pode ser um líder carismático ou uma ideia que soa tão verdadeira e aceitável. Mas Jesus sabia que as palavras não são o que importa. O que importa, na verdade, são as atitudes, os frutos. E, para que possamos reconhecer isso, precisamos de discernimento. Agora, pense por um momento. Quantas vezes você já se viu atraído por algo que parecia promissor, mas com o tempo percebeu que aquilo não era bem como parecia? Talvez um projeto, uma amizade ou até mesmo uma ideia que no início parecia ser a solução, mas com o tempo se revelou vazia ou até prejudicial. Não é fácil perceber isso sem estar vigilante, não é mesmo? Jesus nos exorta a não sermos ingênuos ou apressados em confiar em tudo o que ouvimos. Ele nos chama para uma vigilância constante, para um olhar atento às ações de quem nos rodeia. E, ao fazer isso, ele nos desafia a viver uma vida de integridade, de verdade, fundamentada nos princípios de Deus. Ele nos ensina que devemos ser pessoas que não apenas falam, mas que fazem. Que não apenas ouvimos, mas que colocamos em prática os ensinamentos que recebemos. Os princípios de Deus não são algo para se decorar, são para ser vividos, experimentados e refletidos em nossas ações diárias. Agora, aqui vai uma pergunta para você refletir. Você tem praticado esses princípios em sua vida? Quando você olha para suas atitudes diárias, elas refletem os frutos que Deus espera? Jesus nos chama a ser como árvores frutíferas que produzem bons frutos o tempo todo. Ele nos ensina que, para isso, é preciso discernir onde estamos plantados e com quem estamos andando. O perigo não está só nas palavras que ouvimos, mas em onde nos deixamos ser guiados. Discernir não é apenas uma questão de saber o certo do errado. Discernir é uma habilidade dada por Deus, algo que se desenvolve à medida que buscamos mais intimidade com Ele. Quando estamos conectados com Deus, conseguimos ver além das aparências. A verdadeira sabedoria vem de um coração que busca a verdade e não apenas aquilo que é conveniente. Jesus nos ensina que, ao estarmos vigilantes e atentos, podemos viver com mais clareza e fazer escolhas que honrem a Deus. Vivemos em um mundo de tantas distrações, em que as coisas podem parecer boas à primeira vista, mas que, no fundo, podem nos afastar de nossos princípios. E por isso, é essencial que busquemos a direção de Deus a cada passo, com discernimento. Então, o desafio que Jesus nos deixa é claro. Você está pronto para discernir o que é verdadeiro e o que é falso? Você está disposto a ficar atento às suas escolhas e às influências que permitem em sua vida? Esse é o convite de Jesus para todos nós. Viver com olhos abertos, coração preparado e a mente centrada na verdade que vem de Deus. À medida que enfrentamos um mundo repleto de vozes, ideologias e ensinos, a vigilância não é opcional, ela é uma necessidade. E o discernimento que vem de Deus nos torna mais fortes, mais sábios e mais capazes de seguir o caminho que Ele preparou para nós. E você, como tem discernido as influências em sua vida? Tem se preparado para viver segundo os princípios de Deus, mesmo quando o mundo oferece atalhos sedutores? Jesus não nos deixa sozinhos. Ele nos convida a um relacionamento constante com Ele, um relacionamento que nos capacita a viver de acordo com a verdade, a justiça e a sabedoria divina. E, com isso, Ele nos desafia a sermos luz no meio de um mundo que precisa desesperadamente de verdade. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.